Essa questão da educação no Brasil é seríssima. O governo Lula esconde dados de alfabetização da principal avaliação do país. Os resultados do SAEB no segundo ano foram engavetados pelo MEC sem nenhuma justificativa clara. Então, o governo Lula não está mostrando os dados sobre a alfabetização de 2023. Um ofício assinado pelo presidente do INEP, Manuel Palacios, determina apenas a publicação dos dados do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano, do ensino médio. Técnicos afirmam que o real motivo seria a existência de divergências entre estes resultados e de outro instrumento criado pelo atual governo para medir a alfabetização. A decisão de esconder resultados de uma avaliação já aplicada que custou 121,7 milhões de reais é inédita na história do SAEB, que existe desde 1990. Eu vou perguntar para o Jorge Serrão se essa decisão do governo se junta à decisão de esconder dados sobre mortes de Yanomamis, esconder dados sobre até a agenda da Janja, né? Colocar sigilo de 100 anos, por exemplo, na vacina do ministro Lewandowski e da própria Nízia Trindade, esconder dados, outros dados médicos também no Ministério, ou seja, é um governo, além da censura contra quem discorda, censura a si próprio também, para que o povo não saiba o que está acontecendo? Sim, o desgoverno Lula, ele é um especialista em rasgar o artigo 37 da Constituição. Simplesmente isso. Ele não tem o menor compromisso com a divulgação, com a transparência, com a publicidade da coisa pública. Quando ele faz propaganda. Ele não cuida do que é a publicidade, tornar pública a informação relevante para o público. E aí ele joga no esconde-esconde do que é conveniente a eles manter sob sigilo. Tudo o que é conveniente para eles, sigilo de 100 anos. E o que eles não querem divulgar, não botam em sigilo nenhum, simplesmente sequer divulga. Então, é uma falha grave, merece uma representação tanto do Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador do Congresso Nacional, quanto da própria oposição no parlamento, que tem que acordar. Essa questão da educação no Brasil é seríssima. Quando o desgoverno consegue produzir mais analfabetos, e tanto quanto analfabetos políticos, a nossa situação vai ficando cada vez mais ignorante. Mas, doutor Marcília, o governo legalmente pode fazer isso? Porque existe a lei de acesso à informação, esses dados deveriam ser públicos. Nós, como jornalistas, até cidadãos comuns, né, podemos questionar o governo e exigir a divulgação desses dados que, se fossem positivos, claramente não seriam omitidos pelo executivo? Você não esconde aquilo que está ótimo, né? Você não esconde o que está dando certo. E a gente poderia, se a gente tivesse, se a lei de acesso à informação fosse de fato uma lei de acesso à informação, a gente talvez precise mudar o nome dessa lei para Lei de Negação à Informação, LNI. Podemos talvez propor isso. Porque essa lei, olha só, o Brasil é tão difícil de se explicar que os caras fazem uma lei de acesso à informação e a lei se torna um lugar para se esconder a informação. A lei foi tão pervertida que a sua essência foi alterada de 0 a 100. De cabeça para baixo virou-se a lei. Por quê? Porque há duas exceções na lei de acesso à informação. Uma delas é assuntos que são de trato pessoal, né? E outros assuntos, enfim, que são de segredo de Estado e etc., e que podem, então, ter ali um sigilo específico de 30 anos, de 5 anos, e chega até 100 anos. Essas duas exceções, né, passaram a ser a regra. E hoje tudo que se pede a respeito de informação do governo se diz assim, não, isso aqui é pessoal. Ou então, não, isso aqui está imposto o sigilo. E pronto, com isso a gente passou a não ter acesso a mais nada. Todas as agendas da Janja que estavam em 100 anos de sigilo, enfim, a gente vê por aí, ouve toda hora, 100 anos de sigilo para isso, 100 anos de sigilo para aquilo, é tudo vindo da Lei de Acesso à Informação. Não é incrível que a Lei de Acesso à Informação seja o motor para que as pessoas escondam as informações
do povo brasileiro. Isso é absolutamente ilegal, isso é absolutamente inconstitucional e a gente precisa arrumar urgentemente. Eu acho que é uma das prioridades, inclusive, do Congresso, fazer alterações nessa lei para que ela volte a ter a sua funcionalidade, que é nos revelar informações e não servir ao governo para esconder as informações de nós. Você tem toda a razão. Deveríamos ter acesso e poderíamos pedir. Se a imprensa pedir, provavelmente vai receber uma dessas negativas, de que ou é pessoal, ou vão colocar sob sigilo eterno, e aí, enfim, perde-se de vista a possibilidade de nós conseguirmos ter acesso a essas informações. E não por acaso isso acaba respingando também na popularidade do governo Lula, né? Porque relembramos que, primeiramente, quando o doutor Macia estava falando, me lembrei de uma frase famosa do Rubens Recupero: o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, né? Que ficará na memória como lema de todos os governos brasileiros eternamente, né? Mas a questão é que isso tudo acaba respingando na popularidade de Lula, porque Janja, por exemplo, hoje está na França, foi uma semana antes no Japão, não se sabe o que ela fez lá porque não divulgou a agenda, total falta de transparência, e Lula está batendo o recorde de rejeição, o que surpresa, e perderia para todos os adversários em 2026, segundo uma pesquisa da Futura Inteligência. O presidente seria derrotado por Bolsonaro, Michele e outros nomes em todos os cenários do segundo turno. A pesquisa aponta que a desaprovação do governo Lula atingiu 52,6%, maior índice já registrado pelo Instituto. A avaliação positiva caiu para 26,8%, ficando abaixo de 30% pela primeira vez. O aumento da rejeição foi observado mesmo entre eleitores tradicionalmente petistas, como no Nordeste, e uma queda da popularidade que vem acompanhada de um cenário eleitoral desfavorável. Vamos dar uma olhada, então, nesses gráficos de desaprovação e depois já pergunto para a nossa Fabi Barroso. Aqui estamos vendo, então, avaliação econômica do governo Lula muito ruim, criação de emprego ruim ou péssimo, 42,8%, que destoa, por exemplo, dos dados oficiais que o governo está divulgando sobre o desemprego, que estaria em seu máximo, olha, seu mínimo histórico de desemprego, ou seja, criando emprego como se não houvesse amanhã. Situação econômica, 60% acha ruim ou péssima, 59,1%, e combate à alta dos preços, ainda mais, 64,7% dos entrevistados acha ruim ou péssima a atuação do governo. Vamos dar uma olhada no outro gráfico também, sobre a avaliação do presidente Lula. Ótimo ou bom, apenas 26,8%, uma queda que começa em agosto do ano passado, quando a inflação começa a morder mais, e péssimo ou ruim, 52,6%, uma tendência que se acelera a partir de janeiro, concomitantemente com a crise do PIX, né, que pegou especialmente as camadas médias e baixas da população. Fabi Barroso, na sua opinião, com esses dados, o Supremo vai querer acelerar a eventual condenação do presidente Jair Bolsonaro para evitar que a eleição de 2022 se transforme de derrota em catástrofe para o atual governo? Bom, o Barroso expressou isso literalmente, né? Falou, vamos ter que correr, porque não vai ficar legal se a gente deixar isso para 2026. Óbvio, em outras palavras, mas isso aí que ele disse. O gráfico aí tem a famosa abertura boca de jacaré, né? O que estava muito bom virou muito ruim, o que estava muito ruim virou muito bom. Mas assim, eu sempre falo de pesquisas, né? Essas pesquisas encomendadas, tenho ressalvas, mas eu acho que tudo assim, nenhuma verdade, né, é mais absoluta do que a dona de casa ou você aí no mercado, na feira, na farmácia. Hoje também foi aprovado aumento de 5%, 5 alguma coisa, nos medicamentos, né, do governo Lula. E aí você tem realmente constatação de fatos de que Janja está lá em Paris, uma ONG, sei lá o que ela foi fazer lá, com o nosso dinheirinho. Aí a gente tem aquela explicação dela que ficou bem mequetrefe, que foi antes lá para o Japão para economizar, né, economizar eu não sei o quê. Então é isso. Aí olha só, você me perguntando, Cauti, a gente já é obrigado a admitir, já faz parte aqui do nosso dia a dia, a gente normalizou ou normatizou que o Supremo age em conjunto com o governo Lula, porque aí precisa de uma cortina de fumaça para ninguém conversar do desastre que está sendo o governo Lula em todos os aspectos. Criminalidade no Brasil está como?
bombando, desemprego, ausência de programas aí que não dá o mínimo para as pessoas. Tudo, qualquer coisa que você for falar, todo aquele lero-lero de campanha está muito pior nessa versão aqui deste governo petista. E eles ali fazendo cara de paisagem, Simone Tebet dizendo absurdos, né? Falando, gente, né? Tendo que acionar lá Jovem Pan para ver se tem lugar de fala. Nada disso adianta. O fracasso é muito mais evidente. Governo Lula é fracassado. A gente vai ter que conviver, supostamente, aí, né? Mais 2 anos, 1 ano e meio, né? Toda hora eu fico olhando aqui porque passa tão rápido. Mas é isso, né? Vamos ver se a gente vai ter uma alma aí que vai se levantar contra tudo isso. Eu nem falo aqui de pautar impeachment, porque, gente, enquanto a gente estiver nesse ciclo vicioso de que o Supremo está governando o Brasil, direto e indiretamente, eu acho essas questões aí secundárias, né? Isso reflete. Então, a gente está sem os meios de ação, o Congresso foi anulado, e eu ia só deixar uma sugestão, vai que tem alguém aqui do Congresso Nacional nos ouvindo. Tem que derrubar a mudança que o Supremo fez para pegar aquele negócio lá de tudo ser foro privilegiado. Porque um político que já não é mais político vai ser julgado pelo Supremo. Isso mostra que quem vai ousar, né? Vai pegar o passado, o presente e o futuro. E isso não pode continuar. Isso aí é competência de quem? Do Congresso Nacional. Legislem, pelo amor de Deus. Está lá na Câmara, tá? Então, Hugo Mota, além da anistia, quando o senhor voltar da viagem, o senhor tem mais uma tarefa para fazer. Pois é, se fizesse já anistia, já estaria bom demais, mas acho que nem a anistia, Fabi, vai ser pautada. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.